Olá, criadores! Bem-vindos a mais um episódio do seu programa favorito de literatura, arte, drama, tretas e músicas. Como sempre, teremos muitas histórias e casos para contar. Tá? Se você gosta de um bom papo cheio de ideias subversivas, esse é o seu podcast. Olá, criadores! Bem-vindos ao seu podcast de letras e tretas. Eu sou Cristina Teixeira, escritora especialista em escrita criativa, consultora literária e sua host. Hoje estamos aqui com a minha queridíssima diretora de aventuras, senhoras e senhores, aventuras cinematográficas, a grande e arretada Maria Pessoa. Maria Pessoa, gente, que vem falar sobre o seu trabalho como diretora. Se prepara que aí vem história. Então, olha só, agora, para vocês saberem um pouquinho, eu vou fazer um resumo, um pequeno resumo de quem é a grande Maria Pessoa. Maria Pessoa é diretora pernambucana, tem especialização em cinema pela London International Film School, em Londres, no INA Paris. Atua desde 1998 em produções audiovisuais na direção de fotografia. Na direção foi premiada com curtas de ficção e documentários diários do Coque para o Doc TV PE Pernambuco, certo? Uhum. Tá. Dirigiu e roteirizou os curtas Beta HCG com mais de 64K de views orgânicos no YouTube e 3 contos de réis. Desde 1998, que se dedica à formação através... NQA, é o Núcleo de Qualificação Audiovisual. Isso, aprovado pelo edital MINC do CTAV. Para mim que sou disléxica, essas as palavras delas pulam. Mas muito bem-vinda, como é bom ter você aqui. Ai, obrigada. Que coisa inacreditável. Porque, caso vocês não saibam, e provavelmente muitos de vocês não sabem, a gente se conheceu em Londres e fizemos um projeto lá em Londres, e depois a gente se viu novamente quando estava fazendo um projeto de cinema em Pernambuco. E aí, quando ela vem no Rio, ela vem me visitar, e quando eu vou para lá também a visito. Mas, enfim, muitas histórias, muitas aventuras, muita coisa para contar. Como é que estar no Rio aí? Pois é, a arte conecta as pessoas, né, Cris? A gente se encontrou há muito tempo atrás em Londres e, assim, foi aquela história, vamos gravar, vamos fazer alguma coisa, a gente está aqui, aproveitar e tal, e foi muito massa. E você lembra que na época eu tinha comprado uma câmera, né, 16mm, aí lá vai nós, assim, com a câmera, filmando no meio da rua. Aquela paisagem toda, e foi muito bacana. E, assim, eu acho que é uma coisa que a gente traz até hoje, né, Cris? E tentar trabalhar junto até hoje. Sim, verdade. E eu acho que foi muito aventureiro da nossa parte, porque eu me lembro da gente estar filmando no centro de Londres, no grande centro. A gente filmou até, se não me engano, no amanhecer do centro de Londres, e tinha que ter permissão, lembra? A polícia parava e perguntava, vocês têm permissão? A gente dizia, temos. Assim, somos estudantes. No metrô, a gente filmou no metrô, a gente filmou ali em frente ao parlamento, a gente saiu com a câmera, tipo, e vamos rodar a cidade. Eu acho que naquela época ainda não era muito rigoroso, se bem que como eu estava na escola, e a gente realmente podia falar, somos estudantes, estamos filmando. Sim, com certeza. Não precisava permissão. Sim. Não, a gente realmente tinha, inclusive, pessoas que eram estudantes na nossa crew. A maioria, né? A maioria. Inclusive uma menina de 6 anos que segurava a claque. Essa era uma super estudante. Foi muito divertido. E assim, é sempre muito bom quando o trabalho traz essa coisa de você ter a pressão de realizar, mas naquela época a gente era estudante, experimentava e, enfim, não tinha um compromisso profissional, né? Mas, apesar de não ter compromisso profissional, eu me lembro que a gente fez um trabalho, assim, em termos de qualidade, incrivelmente profissional, porque a sua câmera era 16 milímetros, e a gente gravou aquele aparelho, me ajuda a lembrar o nome. O Nagra. Exato. Tinha todo o equipamento, era prof, né? Era super prof, e a gente gravou em estúdio também, e eu me lembro que a gente convidava as pessoas para irem gravar as entrevistas, porque
só para fazer um pequeno apanhado, era um filme sobre os brasileiros imigrantes em Londres e os perrengues que eles passavam lá. E as histórias eram incríveis, então a gente gravava as histórias em separado, lembra disso? Era o Bi Brasil, né? Era o Bi Brasil. Bi Brasil, Exato. Brasil. Era exatamente. Sendo Brasil em Londres. Exatamente. E as histórias eram incríveis. Eu me lembro da gente gravando as histórias, ouvindo eles contando as histórias. Até hoje eu lembro de várias histórias que eles contaram ali que eram inacreditáveis, né? Porque era bem típica de quem tinha acabado de chegar, de quem não entendia a língua direito, de quem não conhecia a cultura. E foi muito legal. Era o choque cultural. E era a conexão Rio, Recife, Londres. Exato, exato. E permanece até hoje, né? Sim. Porque a gente continua fazendo trabalho, eu continuo com a minha conexão com Londres, e isso ficou, né, cara? Ficou. Isso é muito bom. Agora, isso foi o primeiro encontro, né? Foi apenas o primeiro trabalho que a gente, né, começou a desenvolver. E eu me lembro que naquela época você estava na Film School, né? Sim. E eu era apenas uma poeirinha em Londres, começando. Eu tinha chegado em Londres, você já estava lá, já tinha 2 anos. Eu já né? estava na escola, eu acho que eu estava no primeiro ano. E você. Deixa eu até tirar aqui para poder ler melhor. E você já tinha uma experiência de Londres e tal. E eu me lembro até que tinha começado a ter as ligações de internet. Lembra? Você falou assim, Cristina, dá para fazer ligação de internet. Eu, hã? Como é que é? Foi incrível, cara. A gente andava de bicicleta, foi uma experiência. Bom, aqui, agora eu vou fazer perguntas específicas para você, tá? Se prepara. Manda ver. Porque sabe que se a resposta for errada, essa cadeira dá choque. Vamos lá. Depois a gente passou um tempo sem se falar, porque eu fiquei em Londres. Eu fiquei em Londres mais 10 anos. Sim. E você voltou. Sim. Né? E aí eu fiquei lá, eu não trabalhei mais tanto, até fiz cinema, mas eu fiquei mais na área de teatro e literatura. Eu fiz alguma coisa de cinema, fiz alguns roteiros e tal, não sei o quê. Mas a gente perdeu contato até porque não tinha, né? O WhatsApp, não tinha... não tinha essa facilidade que tem hoje. Mas é engraçado, né? Porque assim que começou a ter o contato... A gente se achou de novo. A gente se achou de novo. Foi muito legal isso. Então, eu queria te perguntar alguma coisa. Nesse tempo aí da sua carreira, qual foi o trabalho mais desafiador que você teve até hoje, em termos de cinematográfico? Assim, eu voltei para Recife, né? E a gente ficou por lá. Eu trouxe na bagagem a câmera 16mm que eu tinha comprado. Então, em Recife não existia equipamento. Daí eu comecei a trabalhar com finalização. Então, assim, o primeiro curta rodado em 16, que foi ampliado para 35, aí eu fazia supervisão. Eu acho que uma coisa muito boa da escola é que eu pude ver todas as funções necessárias para você realizar uma produção audiovisual. Então, eu fui da direção à pós-produção. Então, eu conseguia me encaixar, né? Mas, como todo estudante de escolas de cinema no mundo inteiro, a gente sempre sai achando que quer fazer direção. Só que eu tinha experimentado edição, montagem, fotografia. E aí, quando eu cheguei em Recife, eu quis fazer direção, mas como eu não tinha as histórias, porque eu acho que ainda hoje no Brasil tem uma coisa de que é o autor-diretor, né? Então, assim, é meio... E aí eu comecei a fazer direção de fotografia. Então, para mim era desafiador, assim, tipo, quando você faz com o cinema, película, você tem uma outra... como é que eu diria? Você tem uma outra lógica, tipo, você só consegue saber como é que ficou depois que revela. Então, isso é mágico. Isso é muito mágico. Isso te dá uma disciplina muito grande de filmar. E aí, o pessoal de vídeo sempre viu o pessoal do cinema. Cinema e tal. Mas, assim, eu acho que isso dá uma segurança grande para você, assim, tipo, na escola você não filmava olhando, sabe? Era tipo, você tinha que olhar para a atuação do cara e tal, e do ator, como é que aquilo... E só quem via a cena de início, em princípio, era o câmera, né? E uma coisa que eu achava muito bacana, assim, que eu acho que é muito da escola inglesa de formação, é que existe uma valorização na equipe de todo profissional. Tipo, se você faz o foco, e quando você estava fazendo no cinema,
você é tão importante como todo mundo, porque só um deslize que você der, você vai acabar com o trabalho de todo mundo. Então, assim, parece que tem uma pressão, né? Eu vejo uma pressão muito grande em duas funções específicas no set de filmagem. Eu acho que é na direção e na fotografia. Porque se tudo der certo, vai ser maravilhoso, todo mundo contribui. Mas se tudo der errado, é o diretor que é o culpado. Entendeu? Então, assim, para mim são as funções mais estressantes, assim, tipo, na fotografia hoje não, que você tem muito recurso digital, faz o dia virar noite, faz o nublado ficar. Então, é muito recurso, sabe? Mas eu sou meio analógica, meio digital. Eu acho que eu circulo nos dois e, tipo, me sinto confortável de fazer, porque eu acho que a disciplina que a gente pega trabalhando com película é bacana e é muito bom. É engraçado, né, você mencionar isso, porque antes de ir para Londres, eu tinha trabalhado na Momento Filmes, que fazia as propagandas da Coca-Cola e da Pepsi, e não me lembro por quê, porque faz muito tempo, a gente tinha feito com o equipamento deles um filme com Jackson Antunes, um curta, chamado Livre. E eu fazia parte de produção geral, entendeu? Eu não. E é engraçado, exatamente isso. Quando você passa por vários setores dentro, principalmente naquela época raiz, é que você entende o buraco. Como é complicado e como é específico e como é tenso. Porque eu me lembro que a gente foi filmar na Avenida Brasil e como eu fazia parte da produção, eu tinha que lidar com todos os bandidos para poder filmar na Avenida Brasil de madrugada, porque era de noite e tal, não sei o quê. E eu tinha que pronunciar as armas. E eu tinha que saber que todas as armas não tinham bala. E sabe aquelas coisas assim, tipo... E aí você vê, assim, todos os detalhezinhos que, obviamente, hoje seriam facilitados, porque você tem muito mais acesso a efeitos, você não precisa usar tantas coisas reais, e, enfim. Pô, Você ainda tem a câmera de 16mm? ela hoje tá na Cinemateca Pernambucana, eu Não. doei. Tipo, mas se eu precisar, eu posso ir lá buscar e vou e faço. Eu utilizei ela muito fazendo cursos, porque na época que eu voltei era muito árido, assim, não existia alguém que fizesse o foco. Então eu comecei a fazer um curta em curso, que eu pegava uma lata de 16mm, tá aqui, ó, vocês vão me fazer um curta com 10 minutos. Olha, que legal. 122 pés de filme. E aí eu trazia para o Rio, revelava, telecinava, levava para os alunos e fazia. E aí a gente editava o curta. Incrível. Então, assim, eu tive alunos que fizeram curta e que venceram festivais de filmes de estudantes do Rio Grande do Sul, assim, tipo. Porque também não tinha escola de cinema em Recife na época. E aí, muita gente também que participou das oficinas, hoje trabalha aqui no Rio, tem um que está no Japão, tem o povo de Recife ainda, tem. Muitos alunos já fizeram o seu primeiro, segundo longa. Então, assim, é gratificante, eu acho. Tipo, você passou a tua experiência e as pessoas estão aí, indo, né? Porque são sementes que você vai plantando, né? Quando você trabalha com formação. Claro, a gente... Assim, eu acho que é uma troca de experiências. Do que eu consegui realizar e do que eu fui acumulando, eu vou passando. E isso é muito gratificante, assim. Eu fico bem orgulhosa. Para ficar mesmo, para ficar mesmo. Você foi uma pioneira lá, entendeu? Eu me lembro de ter pouquíssimos brasileiros conquistando um espaço em Londres, sendo reconhecidos em Londres como artistas e sendo abraçados lá, no meio de lá, nesse aprendizado dentro da academia de filme ou no teatro, entendeu? Porque eles são muito fechados, são muito seletos também. Então... E você fez um percurso muito parecido com o meu. Você aprendeu e trouxe, né? Você aprendeu as técnicas e trouxe. Mesmo da gente vendo, você me convidando para ver documentários naquele no Embankment. Sim. No Embankment. E você falando para mim, não, eles são especialistas em documentário. Aí eu não gosto de documentário. Não, mas eles são especialistas em documentário. Aí quando você me arrastou para ver um documentário, eu falei... realmente, outra, o documentário aqui é outra coisa. E aí eu comecei a entender e aprender o que era um documentário, porque até então eu não sabia o que era um documentário, até que eu comecei a ver com outros olhos o que era realmente um documentário. Eu acho que fazia parte, assim, da formação. A gente tinha sempre uma disciplina às quartas-feiras, onde assistia um filme e depois tinha análise.
E como aluna, a gente tinha passagem livre em 2 cinemas, que era o National Film Theatre 1 e 2. Então, assim, tipo, imagina assistir Lawrence da Arábia em 70mm, assistir toda a cinematografia do Hitchcock, por exemplo. Assim, eu acho que além de tudo, eu sou cinéfila. Eu amo assistir filmes, assim. Até hoje eu continuo vendo 2 filmes, no mínimo, por semana. E eu gosto de ver na sala grande, porque eu não tenho uma tela daquele tamanho na minha casa. Ah, sim, sim, te entendo. Eu gosto muito de ver Eu não deixei de ir ao cinema, assim. Eu sou apaixonada. Eu vou Eu toda acho que a semana. única vantagem de você ver um filme em casa, pra mim, é você poder voltar, Sim. entende? Porque eu gosto de voltar e falar, peraí, deixa eu ver isso de novo. Como é que o cara fez isso? Ou o texto, sabe? Deixa eu ver esse texto. Eu gosto de voltar várias vezes para poder pegar ou o que o cara fez de interpretação, ou a frase, ou a mudança de câmera, sabe? Eu gosto de ter essa sacada, porque às vezes é muito rápido e você fica impactado pela emoção e aquilo não te deixa entender o processo. Então, eu gosto de depois da emoção, voltar pro processo. Mas, cara, realmente, tela é tela, né? Para mim é o contrário, assim. Eu acho que por trabalhar, por ter uma coisa de câmera e de movimento muito, eu diria, aguçado, assim. Às vezes eu entro num filme e eu quero que aquele filme me emocione, me faça com que eu esqueça da técnica. E aí, às vezes, eu não leio crítica antes, Sim. eu vou ver o último filme do Almodóvar. É o Almodóvar, gente, então eu não vou ler nada sobre isso. Então, aí eu quero que o filme me pegue, assim, sabe? Que ele realmente... Se eu vou assistir depois com outro olhar, já um olhar de análise técnica e outra coisa, mas eu acho que a sala escura, ela tem essa capacidade de te levar para dentro da história, sabe, Cris? Eu acho que é a mesma coisa do livro. Tem uma frase que eu atribuem a Hétero Escola, mas eu não sei se a coisa é verdade ou não, que é, assim, ele coloca como obrigação do cinema e da literatura, seria emocionar as pessoas. E eu acho que é isso que, pelo menos eu busco com o meu trabalho, sabe? Eu quero que a pessoa veja, que ela se identifique, que ela reflita. Levar uma reflexão. Na verdade, é essa a história. Porque aí eu adoro ir num filme que eu vou ficar pensando nele, pelo menos nos próximos dias. Aí, assim, isso para mim é muito interessante. Da mesma forma que, ver um filme e ele trazer uma informação que eu não sabia. Tipo, eu não sabia disso, eu acho muito bacana, sabe? É engraçado, né? Você tá falando isso porque é muito emocionante ver quando os artistas falam do porquê, entende? Porque é tão ingrato, sabe? A vida é tão difícil dos artistas. Eu vi coisas assim. Eu vi uma coisa agora sobre o Itamar Assunção, dizendo que foi uma análise sobre Itamar Assunção, dizendo que todo artista que é extremamente contemporâneo, ele tende a ser ele tende a ser só compreendido postumamente. Isso me tocou em um lugar, cara, que eu fiquei muito tempo parada pensando. Eu falei, porque o Itamar Assunção morreu sofrido com isso, entende? Aí eu pensei em Van Gogh, pensei, sabe, em tanta gente, sabe? Aí, mas voltando aqui o que você falou sobre essa questão do cinema e do aprendizado e do aprofundamento, uma vez eu estava conversando com eu estava fazendo análise crítica de um roteiro. Me deram um roteiro para fazer, editar, né? Fazer a edição de um roteiro. E esse cara, ele tinha trabalhado com o diretor de fotografia de Shining. Aí, bom, tava lá, né? Tava decupando, tava fazendo edição e tal, não sei o quê. Aí ele falou uma coisa que eu não sabia, que eu não sei também se você sabe, mas eu achei muito interessante. Ele falou que o diretor de fotografia de Shining, ele fez toda a fotografia dele, a câmera é no meio do peito, é o plano americano no meio do peito. Não é close-up, não é americano, não é contra-plongé, não é plongé, é no meio do peito, é bem no meio do peito, para criar uma sensação de estranheza durante o filme todo. Aí eu falei, pá, não é possível. Aí eu fui ver o porra do filme. Falei, não é possível. Não é que é. É, cara. E você não nota que a câmera tá no meio do peito. Não, você Absurdo, você né? foi totalmente absorvida pela imagem, pela estética, e você não pensou sobre Maria, isso. um detalhezinho que muda tudo. Tudo.
tudo. Eu acho bem poderoso isso. É absurdo. Eu fiquei assim, não é possível. Eu falei, eu peguei o filme, eu falei, não, deve ser um momento. Não, é o filme inteiro, aquela câmera ali, aqui, sabe? Aqui, ela não é aqui, ela é aqui. Causa um estranhamento, É, né? Que você causa não um se dá incômodo, conta. é um incômodo, Você não se dá conta não se do dá que conta é, o que é, mas tá ali. Você só sente, É. você sente, assim. Cara, eu falei assim, acho que... cara, não dá pra explicar essa gente, não dá pra explicar essa gente. Eu acho muito poderoso essa coisa da linguagem, sabe? Eu acho que quando você tá na direção de fotografia, você dirige o olhar. Então, cara... Completamente. Se você conecta o espectador com a tua história e você dirige esse olhar, então você dirigiu a emoção e acabou. Mas aí que eu vejo, que a minha, assim, eu tenho uma teoria que eu acho que, por exemplo, se você vai escrever um roteiro, talvez seja um pouco pretensioso da minha parte, mas acho que se você vai escrever um roteiro, eu acho importantíssimo você entender minimamente de fotografia, direção, atuação. Por quê? Porque você escreve entendendo minimamente as competências e as problemáticas, entende? Mesma coisa para teatro. Por exemplo, o dramaturgo que escreve para teatro sem entender nada de atuação ou palco ou cena, ele fica num lugar que é um lugar, tipo assim, meio louco, meio tipo assim, que o diretor lhe fala assim, mas isso aqui nem faz sentido, sabe? O ator fala assim, fica se perguntando mais qual é a motivação com a motivação, porque não faz sentido mesmo. Só na cabeça do escritor, porque aquilo ali, dramaturgicamente, ele não faz aquela curva teatral que precisa pro ator, entende? Mas se ele tivesse feito um mínimo de compreensão, de interpretação, ele ia ver que precisa de um mínimo pro ator chegar lá. Sabe aquela cena de nu que vem do nada? Entendeu? Que você fala assim, cara, coitado do ator. Ele vai ter que tirar a roupa do nada, sem razão nenhuma. É porque provavelmente teve um autor lá que só canetou sem pensar em absolutamente como é que chegava do A para C, não pensou no B, entendeu? Mas, enfim, a questão toda é que quando você escreve uma cena de cinema, eu, pelo menos, quando fiz cinema, eu nem sei mais se os parâmetros estão assim, mas as coisas... A câmera significava olhar, correto? O olhar. Então, tudo que passava pelo olhar da câmera tinha um significado, porque era importante. Sim. Correto? Sim. Então, por exemplo, quando eu vejo cinemas hoje em dia que aquilo ali não me parece ter nenhuma significância, me desaponta. Sim. Entende? Eu acho, Cris, que é uma responsabilidade muito grande, assim, para você pegar, enquanto diretor ou enquanto diretor de fotografia, diretor de arte, todo esse tripé criativo que vai resultar na obra, a leitura que você faz disso. Porque, assim, o diretor tem uma leitura, o diretor de arte tem outra, o diretor de fotografia é outra e o ator outra. Então, assim, você juntar tudo isso e fazer sentido, como você diz, porque entra aí nessa responsabilidade, sabe? Que é que você está querendo que seu espectador sinta? Eu acho que quando você escreve, você tem um pouco disso. Sabe? Eu tenho essa intenção. Então, com certeza. Quem está lendo descobrir a intenção das coisas, né? Tem uma palavra hoje muito em moda que é os beats, sabe? O ator tem um beat, o diretor tem um beat e todo mundo tem um beat. E assim, e quando eu faço direção de fotografia, eu me coloco num papel assim, tipo, minha responsabilidade é colocar imagens o que está na cabeça do diretor. O que é que o diretor quer contar com isso? Então, se o diretor quer provocar um suspense, se o diretor quer provocar um riso, que tipo de movimento eu posso contribuir para que isso aconteça, entendeu? Tipo, junta todos os elementos para você fazer uma história. Tem um livro muito interessante que eu descobri ele em Londres, eu estava para voltar para Recife, e é da Donna Cooper. E ela era professora do American Film Institute na época, e assim, ela tem uma frase que eu guardei ela para sempre. Toda a história é feita com os mesmos elementos. Para você fazer um bolo, não, ela faz uma metáfora. Fazer um bolo, você usa açúcar, ovos, manteiga, leite. O importante para o roteirista é entender como funciona a química desses elementos para gerar um bolo.
Entendeu? Então, na história é a mesma coisa. A gente usa palavras, vírgulas, sentimento, personagens, características, enfim. E o que vai diferenciar uma história da outra, um roteiro do outro, um filme do outro, é você saber entender profundamente como esses elementos funcionam, né? Como é a química disso. Cara, você está tocando um assunto, eu diria até perigoso, porque você está falando, tipo, Uau. praticamente, tecnicamente, cada macaco no seu galho, mas isso é muito claro. Não, Cris, assim, o que ela diz é, você precisa ter um profundo conhecimento de que como cada elemento vai reagir Sim, exato. quimicamente, Exato, entendeu? exato, exato. Mas isso aí, por exemplo, é uma coisa que, por exemplo, na Inglaterra eu aprendi, entendeu? A valorizar os elementos e saber que eles existem, eles são importantes e você tem que valorizar não só os elementos, como os expertises também. Sim, Entende? porque quando você contrata um diretor de fotografia, tu tá delegando, tu tem que Exato. confiar no olhar dele, que vai te ajudar a contar a história. Perfeito. Porque você vai estar conectada com seus atores, ao mesmo tempo que você vai estar Mas quando contando você uma faz isso, o que história. você faz? Você valoriza o profissional. Entende? Agora, por exemplo, onde é que eu estou querendo chegar? Ainda bem que o nome é Criadores de Casos, né? Ah, sim. Onde é que eu estou querendo chegar? O que eu estou querendo chegar é o seguinte: por exemplo, quando eu estava em Londres, uma crítica que eu super entendi e super absorvi foi o seguinte: nunca escreva o seu texto dirigindo o seu texto. Esse é o trabalho do diretor. Percebe? Entendi. Sim, Percebe? aquela coisa de você não colocar movimento de câmera. Isso é uma tendência que eu vejo muito as pessoas fazendo com cacuetes, entende? Peça de teatro, dirigindo ator, roteiros, dirigindo câmera, entendeu? E isso é uma coisa que eu falei assim, cara, isso é quase um cacuete, um viciozinho que algumas pessoas têm e que não... E assim, por exemplo, eu em Londres, pelo menos eu vi que era tipo assim, don't do it. Isso vai pegar muito mal, entendeu? Então, se você entregar uma peça, um roteiro assim. Porque o diretor vai ficar muito ofendido. Muito. O diretor de teatro vai ficar muito ofendido, o diretor de cinema vai ficar muito ofendido. Mas aí a gente está falando de uma outra indústria muito estabelecida. Como Sim, mas entendeu? é que eu estou falando. Mas assim, eu acho que... por exemplo, quando eu peguei um roteiro para dirigir, acho que foi o meu primeiro roteiro de curta, quando eu voltei lá. Então, a roteirista... ela teve desapego, ela me deu a história, eu incluí, eu não perdi nada da essência do que estava na história, mas eu incluí uma cena que tinha acontecido comigo. Mas isso é diferente. Porque coube. Não, mas isso é diferente, mas, isso é um assim, acordo. Até pelo fato dela nunca ter feito cinema, ela não direcionou assim, a câmera tem que ir por aqui, por aqui. Eu acho que isso, às vezes, é problema, porque você precisa dar liberdade para o diretor, para o ator também se movimentar. Eu já trabalhei com diretores, eu na fotografia, que o diretor ele era muito amarrado, assim, curtas, lógico, óbvio. E ele fazia assim, por ele ser uma pessoa, por ser um escritor e estava dirigindo, ele queria que saísse exatamente como estava no texto. E às vezes você perde de ser uma coisa mais natural, mais orgânico, porque você está simplesmente... É que tá. É exatamente isso. Falta o entendimento do cada caso é um caso. É falado pela história também, né, pela proposta. E pela proposta. Como se é uma pessoa de teatro, você sabe que às vezes não é acting, é reacting, né? Você está reagindo. É porque, pensa, se eu tô conversando com você agora, eu não sei o que é que eu vou te dizer. Então, minha reação é uma. Quando eu já sei o que é que eu vou dizer. Tem muitos processos de diretores que são bem diferentes. Uns não dão o texto, uns não dão o diálogo. Vou te dar um exemplo. Entendeu? Runners. São processos. Runners que você conhece. Sim. A peça. Cara, 50% da peça é improvisação do público. Sim. Que não tem controle nenhum. E que ele nem sabe que ele nem sabe que ele está atuando. Agora, os outros 50% é um texto rígido. Então, você entende? deu um direcionamento, né? Você entende? Mas isso aí é um contrato, é um acordo, entende? Que precisa existir desse jeito para a peça funcionar, porque senão a peça ia descarrilhar. É um direcionamento, É um direcionamento. Né? Então, não é uma armadura. Não é uma armadura, é uma estrutura, é uma estrutura. Mas é o que eu estou te falando. É importante, eu acho, ter essa compreensão de que estrutura cabe em que projeto e como, entendeu? Cada caso é um caso. E também você não ultrapassar o limite do coleguinha, entendeu? Porque senão as pessoas ficam, tipo assim, o diretor querendo escrever, o escritor querendo dirigir, entendeu? E acho que fica complicado
complicado. Fica confuso. Fica confuso. E vai pra tela. É isso, e vai pra tela. E depois é tipo assim, quando dá bom, todo mundo quer escrever, mas quando dá ruim... Exatamente, é a questão. Assim. Olha, eu acho que fazer cinema é uma obra extremamente coletiva, mas eu acho que no final é a visão do diretor sobre tudo, sobre todas as funções, sobre todos os chapéus, né? Que é como o pessoal chama a responsabilidade. Cada um tá contribuindo. Eu acho que parte do grupo ter essa vontade de dar o seu melhor para que a história funcione, né? Porque às vezes também isso filmamos, tem o roteiro, vamos para a sala e nada funcionou. Isso aconteceu com Tropa de Elite, né? Muito interessante. Eu estava, inclusive, no evento aqui no Rio, quando o Padilha explicou o que tinha acontecido com o filme. Eles fizeram Tropa de Elite 1. Daí, primeira montagem, eles assistiram e não estava funcionando nada. Ele simplesmente mudou todo. O personagem principal passou a ser o Nascimento. Ele não era o personagem principal, era o escritor. E aí foi toda uma montagem que deu aquela coisa de ficar na voz off, né, do personagem. Então, foi muito interessante. Mas ele participou do roteiro ou o roteiro é de outra pessoa? Eu acho que o roteiro é de outra pessoa. E no final foi feita toda essa adaptação para que a história funcionasse, entendeu? Ele contou isso no Rio Content Marketing, eu acho, muitos anos atrás. Que interessante. Eu achei muito interessante. Uau! E que pode acontecer, Cris. Às vezes você está com um roteiro que a cena final vem para o início. E aí? Gente, você tem que fazer... O que era muito interessante na Londra é que a gente fazia em película. Então, tipo, copião. Aí a professora de montagem fazia, gente, não funciona? Joga no lixo. Não pode ter apego. Você quer que a história funcione. Entendeu? Se você quer ter aquele... como é que eles chamam? Criar esse ritmo, esse mood, essa coisa que vai fisgar quem está assistindo. Então, você nem pode ter apego. Do roteiro, não pode ter apego na montagem, não pode ter apego em nada. Tem que funcionar. Concordo, tem que funcionar. Mas tem casos de diretores que acabam também com roteiros muito bons. Ah, sim. Isso. Que eles editam errado. Equivocadamente. Sim. Acontece o inverso. Acontece. Tipo assim, é por isso que eu acho que tem que ter um casamento muito bom da compreensão da obra. Total. Entende? Total. Você tem que entender a obra para poder meter a mão e fazer isso que ele fez, fazer cirurgicamente, corretamente os cortes, tem que entender a obra, entendeu? E tem que estar acima de tudo o bem maior que é a obra. A obra. O que entendeu? Fica é a obra. O que fica é a obra, exatamente. É tipo assim, vamos combinar que o importante aqui é a obra, entendeu? Uma vez isso estando entendido, cara, vale tudo. Entendeu? Vale tudo. Eu acho que isso é a coisa mais importante, é tu entender que obra você está fazendo, Na verdade, tá todo mundo aqui junto, pensando que o editor, o diretor, eu falo assim, cara, abro mão, bora fazer, o que precisa ser feito, não está funcionando. Mas deixar o meu ego em casa, fechou a porta ali, trancou, bora fazer. É isso que tem que ter. E não é todo mundo que faz isso, entendeu? Porque na hora que você faz assim, meu Deus, mas no meu texto você vai mexer... Ou então, na minha direção, tu vai criticar, entendeu? Isso é muito importante. Eu acho que você não faz o filme para você, né? Você faz o filme para as pessoas. Mas esse é o ideal, né? Você não escreve para você, você não faz o filme para você. Então, você entendeu? Como escritora, o que é melhor é que as pessoas leiam, se emocionem. Óbvio. Então... É o que você falou, um final, a busca... É daquilo que você falou, que saiam pensando, que saiam sentindo, que saiam refletindo. É isso que a gente quer. Mas às vezes as pessoas têm que ser lembradas, entendeu? Tipo assim, mas a gente quer que funcione. A gente quer que funcione. Não está funcionando, a pessoa não tá causando nada, entendeu? Tá um grande nada, entendeu? Saca? É bom que tenha alguma emoção, nem que seja odiei. Exato, não, nem que seja revolta, entendeu? Mas que você... Porque provoquei alguma coisa. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Eu falei assim, cara, neguinho sai, se arruma, paga, é para sentir alguma coisa. Ou você acha que é para quê? Para sair com sensação de nada? Nada? De vazio, né? De vazio? Porra, isso é decepcionante, cara. Sério. Mas olha só, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Essa foi a primeira pergunta. E a gente... Ai, meu Deus. Então eu vou ter que dar uma selecionada aqui. Eu tô até nervosa. Tu viu? Não, eu te avisei, né? Sim. Eu te falei. Agora eu tô numa situação difícil aqui. Você vê, né?
Você viu o que aconteceu? Foi a primeira pergunta. Mulher, vamos então. Não, é Põe aí complicado mais, isso aqui, cara. Então, olha só a situação que você me coloca. Intimidade é isso, cara. Olha só. Olha só, eu tenho uma pergunta aqui que eu achei bem maneira, que é o seguinte: se você pudesse criar um manual de instruções para cineastas iniciantes, qual conselho que você daria? O maior conselho? Eu acho que tem que ter humildade. Já botar assim, humildade. Eu acho que você, Ih, meu sabe, Deus. conhecer clássicos, revisita. Não é que você não deixe de experimentar. Continue estudando. Pô, eu Continue acho estudando, que tem sempre coisa para aprender. Sempre. A Sempre. gente nunca para de aprender, pelo amor de Nunca. Deus. Os alunos ensinam demais pra gente. Mas, assim, eu digo humildade no sentido de que, pô, é uma obra que você está fazendo, você quer contar a sua história, mas você tá no... Assim, se você quer fazer para você só, beleza. Agora, eu acho que é isso, assim, humildade, cara. É um trabalho como outro qualquer, sabe? Assim, o que eu aprendi na Inglaterra é que você quase bate ponto. Bate ponto. Eles tratam um ator, um escritor, um cineasta, como eles tratam o cara que faz o pão, Ai, o cara que é engenheiro e o médico. É tipo assim, eu saí da escola e eu fui trabalhar como estagiária num longa lá, então a gente filmou assim, Battersea Power Station ainda era ruínas, e eu começava a trabalhar às 7 da noite, e 7 da manhã eu sabia que eu estava fora, então assim, dei minhas 12 horas, e 7 em ponto a gente estava no set. Tá, em compensação, não tinha aquele papo de não tô tendo inspiração hoje, né? Não tem isso, Não tem isso, não. Gente, não tem isso mesmo. A gente teve... Não tá rolando. A gente teve, assim, fora do cronograma, um meio-dia. Porque foi... E aí foi uma equipe reduzida a resolver isso. Mas a gente tinha 6 páginas para filmar naquele dia. Tava 6 páginas. Eu acho que isso é uma coisa meio de indústria mesmo. Indústria, exatamente. Sabe? Não existe isso, não. Tipo... foi o que eu falei. Eu falei assim, eu queria ver se um médico, no meio de uma operação, falasse assim, cara, eu tô sem inspiração. Não vai rolar, porque... Porra, não dá, cara. Cinema é muito caro para fazer. Mas a questão não é essa, a questão é a falta de profissionalismo. Fica pouco profissional para qualquer um que deixe o seu trabalho ficar em cima de hoje vai rolar, não vai rolar, entendeu? Acho que tem que... Não pode ter isso. Não pode ter isso. Então, eu, por exemplo... Mas não tem, não, Cris. Eu acho que a gente tá... Não, tem. Tem muita gente que diz que não escreve porque tá sem inspiração. Ah, sim. Não até entrega na que tá sem escrita, inspiração. Não pode. Que não atua porque hoje não tá batendo, porque não tá bem, que o santo não baixou, pô. Não, aí você não se coloca no mercado. Você não consegue se colocar no mas mercado, tem gente né? que quer. Inclusive, quando você falou de humildade, eu achei engraçado, porque eu acho que falta mais humildade para as pessoas que estão começando do que para as pessoas que estão experientes. Eu não sei se você teve essa experiência, mas eu acho que hoje em dia as pessoas começam, por exemplo, nas suas respectivas carreiras artísticas, achando logo que vai acontecer, que vai e que glória e Hollywood e não sei o quê. E eu fico olhando Faz assim... parte, né? Mais ou menos, cara, porque eu nunca achei que eu ia começar já fazendo filme em Hollywood. Nunca tive essa ilusão. Eu ainda tô começando. Não, eu nunca tive essa ilusão. Aliás, eu nunca tive nem esse objetivo, assim, cá entre nós, né? Nunca tive esse objetivo. Mas as pessoas já acham que vão ter não sei quantos, ganhar não sei quantos milhões, que vão virar... Aí eu fico tipo... A gente ainda Sério? tá começando, Cris, É mesmo? Cada filme é um filme, assim, eu tava conversando Acham que 10 anos é muita coisa de carreira, eu fico... Então, Tu acha mesmo? eu tava conversando com um amigo que é da área, de uma área de marketing, ele falou assim, pô, tem um estudo aí que fala que não existe nenhuma variável que garanta que o seu filme vai ser sucesso. Você pode botar Angelina Jolie, não vai ser, entendeu? Aí, então, assim, eu acho que é uma atividade de alto risco, precisa investimento, precisa dinheiro para fazer, né? Para fazer bem feito, para fazer com qualidade técnica que ele possa ser vendido, licenciado, entendeu? No mínimo. Isso é o mínimo. E aí você precisa ter uma história bem contada que conecte com as pessoas. Eu acho que esse, para mim, é o grande desafio, desde sempre, do cinema brasileiro, assim. Tipo, se conectar com o público. Eu também acho. Sabe? Não é mais tecnicamente, não é história, não é direção. A gente já está, assim, sabe? Muito evoluído, mas... Eu acho que a dificuldade de se conectar está exatamente naquela questão que a gente falou anteriormente. É porque eu acho que as pessoas contam histórias que elas querem contar, não que elas
que o público quer ouvir. Sim, tem isso Entende? também, né? Mas aí tem que ter espaço para as duas coisas. Quando você tem muitas histórias que as pessoas pagam para ver, aí você garante que vai ter dinheiro para você fazer, né? Tipo, quando eu Não, tava... mas eu não estou falando de cinema comercial, não, Sim. de comédia, de Não. cinema assim, de apelo, lazer. de apelo. Não, eu estou falando as pessoas acham que aquilo que as pessoas querem ouvir por puro achismo, entendeu? Uhum. Entendeu? Entende o que eu estou falando? Eu não sei, isso aí eu acho que vai precisar de um estudo sobre as tendências, sabe? Assim, o que é que... de repente, terror tá na moda, aí todo mundo quer fazer terror, aí de repente, comédia tá na moda. Enfim, eu não sei, eu acho que as pessoas querem ouvir histórias bem contadas. Exato, é exatamente isso. Elas querem se emocionar. Elas querem se emocionar. Último... Eu acho que tem que... Mas é exatamente isso que você falou. Eu acho que o importante mesmo, é ser genuíno na contação. Porque qual é o grande encanto da contação da história? Qual é o grande encanto? É ser uma história que fala fundo. Fala com você, assim, fala com... Que faz você falar assim, sei do que ela está falando. Já passei por isso. Eu me vejo Eu me nisso. vejo nessa história. Não importa se a história acontece no meio do Ceará ou se ela acontece em Plutão, entendeu? Não importa. Não importa. O importa é que você fala assim, já passei por isso. Eu sei, eu conheço esse sentimento. Ou é familiar essa sensação. É isso que conecta as pessoas. E com a literatura também é muito forte isso, né? Você lê, você viaja, exato, janelas. Exato. Você pode transferir isso para qualquer lugar. O importante é ser genuíno. Então não adianta você ter coisas muito elaboradas se você perde o mais importante que é a conexão do humano por humano, que é a conexão inicial do contador de história, que é o humano por humano, que é a mais primária, entendeu? Sim. Saca? A gente só usa tecnologia para fazer. Tanto é que quantos filmes tem de não sei quantos milhões, gasta não sei quantos efeitos especiais, não sei quantos stars e não rola. Porque não tem. E aí você vê um filminho de indiano que bomba porque, porra, tem uma história linda e que... Isso é uma coisa tão difícil de explicar, né, Cris? Porque você não sabe, às vezes, por que a coisa viraliza, porque não viraliza. Eu acho que é muito... Bom, obviamente tem a questão da distribuição, que a gente não vai entrar aqui, porque vai ficar 3 horas falando de distribuição. Não vou nem entrar nessa questão, porque aí vai ser um podcast de 4 horas, Como tá? é que vai chegar a então, história nas pessoas? Mas a questão é... Outro dia mesmo eu vi um filme chinês, cara, que eu falei assim, vou ver só o comecinho. Pra quê, né? Pra que eu ia ver só o comecinho, né? Pô, cara, o negócio me fisgou ali nas primeiras 3 cenas. A família... Pô, família na merda, entendeu? Saca? Aí eles resolvem pegar garotinho de rua, entendeu? Levar pra casa, sabe? E aí a coisa vai desenrolando, mas uma coisa assim, extrema... Pô, cinema chinês, você sabe como é que tá fazendo, né? Tá fazendo aquela coisa ali chegada na câmera, na coisa pequena mesmo, na intimidade. Cara, o filme te pega de um jeito e cheio de reviravolta, né? Cheio de reviravolta, cheio de reversal plot. Cheio de reversal plot que você não tá esperando. Aí tu fica assim... Twist. Plot twist. Aí você fica tipo assim... Que isso? É um grande desafio, que sabe? Isso? De você captar logo a atenção das pessoas e manter essa atenção isso. até o final. É um roteiro inteligente. Não teve um efeito especial. Um roteiro inteligente, uma execução inteligente. São uma interpretação profunda. Como é para fazer o bolo, muitos ingredientes. Para fazer o filme, muitos ingredientes. Cara, coisa misturar linda. Tudo. Coisa linda, linda, linda. Dá um outro resultado. Bom, olha só. Peraí, calma. Que aí... Acho que tem... O que é? Futuro. IA. Como é que você vê isso? Isso é... Ajuda, atrapalha, instrumento, ameaça? Como é que tu vê? Então, eu acho que o IA é um instrumento e a gente precisa aprender a usar. Eu também acho que ninguém vai ser mais criativo do que o cérebro humano, mas vai ser bem desafiador, sabe? Eu acho que para quem escreve, para o roteiro, até para a própria imagem, né? Você vê hoje que tem muitas imagens criadas artificialmente. Na criação, eu acho que você tem que usar ele como um aliado. Ele não vai ser o original, pode até ser, eu esteja enganada,
mas você usa ele como um consultor virtual, sei lá. Eu não sei, eu não uso, sabe? Mas eu acho que a gente não pode brigar com o que já tá aí, sabe? É a mesma coisa E de vai dizer, ficar, né? E é a veio mesma pra coisa ficar. de que você dizer, não vou mais fazer digital porque eu sou película. Não pode, Não cara. vai. Não existe, entendeu? É tipo assim, Processo é não vou mais andar de processo. carro porque eu sou cavalo, eu gosto de É, cavalo. tipo Vai isso, ficar para não trás, dá, vai não dá. ficar para trás. Tem que ver o que a gente pode tirar dessa ferramenta. Para mim é uma ferramenta, sabe? Pra E mim você também. pode usar para contar a sua história. Eu acho que a única coisa que eu vejo no IA que me parece mais ou menos justa é que o IA veio atropelando todo mundo, né? Não é só artista, não. Vai atropelando os psiquiatras, os Gente, médicos. é verdade, tudo. Porque se fosse só os artistas, eu ia falar, pô, mais uma vez, É, caros não é só amigos, nós. estamos aqui sendo atropelados, estamos acostumados. Mas dessa vez É para todo mundo. foi todo mundo pro mesmo buraco, entendeu? Agora sim, eu acho que é uma coisa interessante e importante é que para você usar a ferramenta é importante ter o que uma amiga chama repertório, sabe? Se você não conhecer de literatura, de dramaturgia, de cinema, você não sabe nem perguntar. Você não sabe nem o a que. ferramenta também não vai te Não responder, vai. porque você Mas tem foi o meio que que eu- alimenta, você alimenta aquele Ele se juízo. alimenta da sua cultura. É claro, ele é Ele um se alimenta sugador. da sua cultura. Ele suga. Mas é que é o interessante, os prompts, eu estava tentando ler sobre os prompts, eles ficam mais interessantes, profundos e desenvolvidos de acordo com o seu conhecimento, com a sua capacidade de conhecimento, de equalização, de composição de pergunta, de complexidade. Aí ele te devolve com o mesmo desafio da pergunta que você fez. Sim. Mas se você não sabe o que perguntar, você não sabe nem por onde começar. Eu ainda não sei usar, confesso, Cris, mas é uma Mas é muito ferramenta que interessante. você tem que descobrir e tentar não dominar, sabe? Assim, tem que tentar saber usar. E você tentar ser mais esperto do que ela, sabe? Eu acho que É meio que isso. É meio que isso. desafiador. É um jogo de xadrez com um computador, entendeu? É desafiador. É um jogo de xadrez com um computador. Porque também não é tudo que ele fala que é certo. Você também tem que ter um senso analítico muito grande para saber. Não, isso aqui não está nem fazendo sentido. Isso está incompleto. Entendeu? É uma ajuda, é o que você falou, é um instrumento de ajuda, de apoio. Mas não é certo como se você fosse consultar um médico por online. Você pode até ter uma ideia mais ou menos dos sintomas, mas tu vai deixar mesmo na mão dali? Tu não vai no médico de verdade ter certeza? Burrice, né? Não, eu acho que a consulta online é uma coisa emergencial e que você pode, Exato. sabe, um primeiro socorro, alguma coisa não grave. Se for grave, vai para o hospital Exato. direto. Vai construir na tua casa com dinheiro, com as coordenadas que vão te dar isso aqui. Não, você pode ter uma ideia mais ou menos do que você quer. Aí apresenta para o cara que realmente... Eu confesso que não sei onde vai parar. Assim. Eu também não. Não sei se vai ter um filme todo feito por... Provavelmente do vai. roteiro ao ator, tudo artificial. Ainda, talvez a gente veja, talvez a gente não veja. E não sei se chega lá, mas enfim. Eu acho até que vai. Mas aí quando chegar nesse ponto, eu acho que vai ter, segundo a teoria da minha irmã, e eu concordo com ela, acho que vai ter uma mega valorização justamente do artesanal. Espero. Entendeu? Vai Se ter eu uma ainda mega tiver. valorização justamente disso. De gente que sabe fazer, que faz, que sabe como faz, que explica como faz, entendeu? Do humano, Que, né? É do humano. Vai ter Valorizar justamente o o humano. humano. Porque aí é tipo assim, cara, Não, eu acho que é uma coisa interessante. Por exemplo, escolas que aboliram a escrita. E hoje você sabe que escrever com a mão desenvolve uma Sim. capacidade do cérebro. Então, as escolas, as primeiras que adotaram, estão retirando. E eu acho isso maravilhoso, assim. Tipo, a valorização do humano mesmo, da nossa não. criatividade. senão você realmente perde. Você perde. Eu me lembro que teve um aluno meu que perguntou assim: você acha que eu devo usar a análise crítica do IA para ver o meu texto? Eu falei, sim. Só que é um instrumento, te ajuda, óbvio, vai te apontar algumas coisas ali que eu acho que vão te dar um norte. Mas nunca vai ser um especialista em análise de texto. Nunca. Sim. Porque o especialista em análise de texto, ele não vai fazer uma forma mais generalizada e ele vai te dar especificidades com relação ao teu texto. Talvez essa análise por IA, ela tem uma métrica que o humano não tem, né? O humano é emoção, não é métrica. Sim, também. E tem outra coisa. O humano, o fato de ter conexão com outro ser humano, ele absorve outros elementos que o IA jamais vai poder acessar.
porque são elementos humanos. Total. São elementos humanos. O IA não é humano, portanto, ele jamais poderá acessar elementos humanos. Ele vai poder acessar elementos técnicos, mas humanos não. Métricos, digamos Ou métricos, assim. ou métricos, né? Mas humanos não. Então, se você quiser dar realmente a profundidade, a verticalidade que é necessária, que toda a arte precisa, que é a verticalização do filme, da profundidade de um texto, não sei o quê, você vai ter que falar com o ser humano, não vai ter jeito. É bom. É. Acho bom. Acho que por enquanto está salvo. Enquanto. Olha só, sei lá, acho que tem gente que às vezes lembra, assim, quando chega em algum lugar também lembra das pessoas que não acreditaram, entendeu? Sim, isso é muito que não comum, deram né? força. Isso é muito comum, né? Ou das pessoas que, entendeu? Que guardam essa lembrança do tipo, eu cheguei, mas ninguém acreditou em mim, entendeu? Acho que principalmente as pessoas, assim, Mas você não tem que esperar que as pessoas acreditem. Se você acredita, então, cara, segue e pronto. Mas isso eu acho que é cada caso, né? Sim, que é cada pessoa, né? Que é cada pessoa, entendeu? Por isso que eu tô falando, não adianta julgar. Eu acho que cada percurso leva a pessoa a ter cada um tem sua trajetória, ter a sua né? trajetória, entendeu? Mas, enfim, olha só. Desagradecer. Agora eu quero que você fale dos seus jabás aí. Fala aí dos seus contatos, como é que as pessoas acham você, a sua produtora. Meu Deus. Maria Pessoa. Tem no LinkedIn. A minha produtora chama Blue Filmes. Blue Produções. Blue é meu apelido, né? E ficou Blue Produções. E a gente também tinha o site do Núcleo de Qualificação Audiovisual do Norte-Nordeste, que foi o projeto aprovado pelo MINC-CTAV, lá em Recife, que a gente acabou fazendo muitas oficinas online. Mas o nosso site ele foi hackeado e a HostGator nunca devolveu e nem sabe que ele foi hackeado. E a gente em breve vai colocar ele no ar de novo. Mas é isso, a gente está em manutenção. Tá nessa bom. Divulgação. Tá certo. E assim nós encerramos mais um episódio do nosso querido podcast. Queria agradecer a vocês, nossos ouvintes, e todos aqueles que acreditam no poder da arte de revolucionar, transformar e emocionar. Compre o livro, veja o filme, vá ao teatro. Fique por dentro das novidades, clique no sininho para se inscrever no canal Escritora Cristiana Teixeira, porque todos criamos, somos todos criadores. Valeu! Assim, ó, valeu aí por ter assistido a mais um episódio dos Criadores de Casos. Para quem gosta de escrita criativa e mentes subversivas, é só se inscrever no nosso canal do YouTube. Escritora Cristina Teixeira, e até o próximo episódio de Rebeldia Literária. E não se esqueça, todos criamos, somos todos criadores.